Então, eu me chamo Flávia Santiago, muitos de vocês conhecem porque estão aqui no meu Instagram, e a gente começa agora com a nossa segunda live do grupo Jus Política. A nossa live de hoje vai ter uma convidada muito especial, que é a professora Cíntia Pereira de Araújo, professora lá de Minas Gerais, professora de diversas pós-graduações em saúde pública, para falar sobre um tema que nos angustia muito, que é o tema da saúde, direito à esperança e a dignidade na morte. Porque no atual momento, né, falar de saúde é falar também, né, sobre, eventualmente, o fim da vida. Tem muita gente boa aqui nos assistindo, muita gente que já... Muito alô para dar, inclusive. Cíntia tá aqui, já tá entrando aqui com a gente para a gente conversar um pouco. Olá, Cíntia, tudo bom? Bem, e você? Tudo Agora acho que jóia. deu certo. Agora funcionou, tá vendo só? Olha que legal, Joana Norato. Meninos, então, vamos começar a nossa live. O tema é bom, o tema é interessante, o tema é importante, né? E eu não poderia chamar outra pessoa para falar sobre direito à saúde e sobre esperança que não a Cíntia. Eu sempre faço uma apresentação, sabe, Cíntia? Assim, mais ou menos da proposta do grupo, do que você faz, e também tem que ter os agradecimentos, né, aos nossos seguidores. Então, pessoal, essa é uma proposta que o grupo de pesquisa Jus Política, que eu coordeno lá na Universidade de Pernambuco, nós aproveitamos esse momento terrível, né, que é um momento de todo mundo no distanciamento social, e sofrendo um pouco em casa também, todos nós, e felizes porque temos possibilidade de estar em casa, para discutir, a partir do nosso mote, né, que é discutir de políticas públicas, sistema de justiça, e estabelecer diálogos com a sociedade. Então, a nossa série de lives, nós teremos live todas as quintas-feiras, 17 horas, 18 horas, mas geralmente 17 horas, trazendo pessoas que conhecem profundamente o tema, geralmente professores, mas que também vivenciam de forma prática as questões a serem abordadas, porque a nossa perspectiva é trabalhar de forma técnica aspectos jurídicos e políticos referentes à pandemia. Eu tenho que fazer uns agradecimentos, tá, Cíntia, dos nossos colaboradores aqui, o pessoal do Por grupo, favor. muitos, agradeço também a direção. A Cíntia é, inclusive, integrante do Jus Política, nosso braço mineiro. Os nossos colegas da FECAP, UPE, na figura do nosso diretor da FECAP, professor Duval, professora Rebeca, maravilhosa, coordenadora de extensão, que nos dá todo o apoio, e todo mundo que nos ajudou a divulgar essa live, gente. A gente tem que agradecer, porque nesse momento de dificuldades é sempre bom contar com a união. E deixa eu falar um pouquinho sobre a Cíntia, que é o mais importante, nosso convidado de hoje. A Cíntia Pereira de Araújo, ela é advogada da União, ela tem doutorado em Direito, um doutorado muito bonito sobre Direito à Esperança, a gente vai falar disso daqui a pouco. E eu queria salientar uma coisa muito interessante sobre a Cíntia, e tem a ver com o tema de hoje, mas que ela poderia participar de diversas lives. É o fato de que a Cíntia, ela sempre trabalha, embora seja uma pessoa muito doce, vocês vão ver, muito doce, muito sensível, ela sempre trabalha temas muito difíceis. O mestrado da Cíntia foi sobre nazismo e positivismo jurídico. O doutorado da Cíntia é um pouco sobre o fim da vida, né? Porque falar de esperança é falar de fim da vida. Então é muito bonito ver o trabalho da Cíntia e a disposição dela de enfrentar temas difíceis. Já falei muito, agora eu quero... Na verdade, Cíntia, por que a gente pensou em te chamar aqui? Primeiro porque a gente é amiga, né? Porque, inclusive, compartilhamos o Instituto AL, que também está nos assistindo. A gente tem que mandar um beijo, né? Pro pessoal. Mas para falar de saúde... Beijo. Beijos! E falar um pouquinho sobre saúde pública. Cíntia, eu não sei se você sente essa questão, não sei se você percebe hoje esse momento, mas parece que a sociedade brasileira resolveu prestar atenção e se reconciliar com o SUS. E aí, me fala um pouco mais, o que representa o SUS pra gente? Oi, gente. Vocês me escutam bem? Linda, Sim. Então dá, toca pra porque eu gente. coloquei o fone. Coloquei o fone aqui, fiquei com medo de não estar dando para ouvir bem. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, Flávia? Eu sei que a gente é amiga, mas não é por isso que você me chamou. Você, na verdade, eu já te falei isso e repito, é uma das acadêmicas mais generosas que eu conheço.
aposto que tá cheio de aluno aqui que te ama, né? Você é uma professora maravilhosa, todo mundo sabe. Tô feliz de ver aqui nosso instituto, tô feliz de ver uma amiga querida da Alemanha, a Ana, que está aqui nos prestigiando e lá já é mais tarde. Eu sei que ela não dorme tarde, mas está aqui com a gente. Bom, então, muito obrigada a todos. E o SUS, né? Eu gosto de dizer que o SUS é uma joia, né? As pessoas, de modo geral, não fazem ideia do que significa o SUS, do tamanho da conquista que é isso. Quando a gente olha para o histórico de redemocratização do Brasil, eu diria que o SUS é praticamente um milagre. A gente ter conseguido fazer isso, ter conseguido incluir uma joia desse tamanho, uma conquista desse tamanho na nossa Constituição, é algo que a gente devia valorizar todos os dias, a gente devia agradecer por isso todos os dias. E eu até falo isso um pouco normalmente quando eu escrevo, né, sobre sistemas de saúde. Nós nos inspiramos no sistema inglês, né, no NHS, que é o melhor sistema de saúde do mundo. Nós temos problemas muito parecidos com o NHS, embora, claro, né, em dimensões diferentes. O Brasil é um país enorme, nós sabemos disso. É muito difícil fazer um sistema de saúde qualquer funcionar no Brasil, um sistema universal e igualitário. É uma missão realmente impossível, né? O SUS nunca vai ser isento de críticas e defeitos, ele sempre vai oferecer menos do que ele deveria, né? Do que essa universalidade, essa igualdade, essa integralidade exigem da gente. Mas enquanto lá no NHS você vê os ingleses valorizando, né? Os ingleses dizem isso. O NHS é a nossa joia, a joia da coroa. Alguns autores que escrevem sobre o NHS, eles dizem é o mais próximo de uma religião que o inglês poderia ter. Então é algo diário, é uma valorização diária. É um sistema que também enfrenta críticas, um sistema que também enfrenta ameaças de extinção e de redução todos os anos. É o assunto mais importante politicamente para eles. Alguns anos atrás, nós tivemos a primeira greve de médicos do NHS. Nós temos vários problemas, inclusive de instituições endividadas. Se você abre um livro, por exemplo, tem um livro chamado Sem Fazer Mal, Sem Causar Mal, não tenho certeza agora, do Henry Marsh, que é um dos neurocirurgiões mais conhecidos do mundo. E ele vai falar coisas que você fala assim, é o SUS. Ele fala, faltou leito hoje, faltou leito amanhã, eu vou ter que mandar essa pessoa para casa, eu não vou conseguir fazer essa cirurgia, eu estou sem assistência, eles estão muito burocráticos, você fala no SUS. Mas lá eles conseguem reconhecer que isso vai acontecer e isso não faz com que o sistema seja menos importante ou com que ele não seja uma grande conquista e com que ele deva ser mais e mais fortalecido e reconhecida. Estou vendo a Luciana Dadalto aqui, Sem Causar Mal, o nome do livro. Ai, que bom, uma audiência, né? Nossa audiência está muito qualificada. Então, enquanto eles têm essa percepção, essa consciência do que significa um sistema de saúde universal público, a gente ainda não tem. E é interessante, agora está sendo exposto, né, para o mundo inteiro algo que a gente já sabe, é que o sistema de saúde, né, a falta de sistema de saúde americano é um dos maiores problemas da população americana, né? Muitas pessoas, inclusive, que moram nos Estados Unidos, às vezes brasileiras, que se mudam para o exterior, dizem isso. Eu gosto muito de morar lá, o problema é a saúde, né? O problema... E as pessoas não têm ideia do que isso significa. O brasileiro tende a pensar muito no que é um atendimento de emergência, no que é eu preciso do sistema hoje e eu vou atrás dele. A gente pensa pouco em epidemiologia, a gente pensa muito pouco em vacina, né? O SUS é referência em vacinação para o mundo inteiro. As pessoas vêm aqui conhecer o nosso sistema, entender como é que é feito, entender por que funciona tão bem. A gente faz acompanhamento de doença crônica, a gente dá remédio de graça. Essa gratuidade, ela não é... Eu acho que as pessoas, não só em relação à saúde, mas em relação à saúde mais, elas têm a mania, talvez, de acreditar que tudo é dado, né? Que os direitos são muito fáceis, que eles estão ali e eu adquiri e é meu. E não é assim. A gente tem que batalhar pelos direitos diariamente, da mesma forma que a gente tem que batalhar pela democracia diariamente. E batalhar pelo SUS e pela melhora do SUS é uma batalha de todos nós. E a partir do momento que nós não compreendemos o tamanho dessa instituição, né, o que significa você não ter dinheiro para nada, mas você poder ter
acesso aos melhores profissionais. Os melhores profissionais de saúde estão dentro do SUS. É muito raro um excelente médico, por exemplo, que não fez a sua trajetória no SUS, que não passou pelo SUS. Isso praticamente não existe, né? Nossas pessoas mais capacitadas, nós temos várias falhas e nós temos políticas que funcionam lindamente. Claro que, como tudo no Brasil, nós temos desigualdades enormes, né? É um país muito grande, com municípios totalmente diferentes, municípios muito pequenos, municípios muito grandes. Nós temos desigualdades que, infelizmente, se perpetuam. A gente precisa investir mais nisso, né? Na equidade dentro do sistema. Mas é um sistema que funciona muito mais do que não funciona. E quando ele é criticado, muitas vezes ele é criticado no que funciona. E isso é muito complicado. Isso, na verdade, reflete a desigualdade social do nosso país, a desigualdade racial, né? Muitas vezes as pessoas, o que vai para o judiciário, por exemplo, muitas vezes, é aquilo que melhor funciona dentro do SUS. São aquelas pessoas que tiveram toda a assistência, muitas vezes, lá na rede privada, no plano de saúde, e na hora que ela quer aquela última medida, aquela coisa que ninguém tem condição de pagar, nem aqui, nem no resto do mundo, que só dependendo do estado você vai ter acesso, aí ela corre para o Sistema Único de Saúde. Acho que eu já falei demais, né? Porque é um assunto que, enfim... O SUS é um canto de política pública, né? Porque ele gera... Porque uma coisa também que eu acho bem legal, assim, de que eu estava falando, e é muito importante a gente salientar essa relevância do SUS, eu digo que o SUS é a maior conquista em termos de política pública da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela tem duas grandes conquistas. A democracia política, no sentido dos instrumentos de democracia liberal, e do ponto de vista da efetivação de políticas públicas, a ousadia de um país superpovoado, desigual, estabelecer um sistema universal de acesso a algumas prestações que envolvem a segunda indústria mais poderosa do mundo, que é a indústria farmacêutica. Eu acho que é a primeira. Você acha? Acho que é a Bélgica. Mas agora, então, que nós temos a luta contra o corona, nós também trazemos para o SUS a dimensão bélica também. Mas uma questão importante também, Cíntia, que às vezes as pessoas... Primeiro, né, vamos falar um pouquinho do que significa o direito à saúde. Porque aqui no Brasil, sobretudo pela via, e a gente tem muita gente do direito nos vendo, o direito à saúde é sempre visualizado sob a ótica da judicialização. Uhum. Né? E sempre a partir de uma perspectiva individual. Eu acho que tão poucas vezes nós tivemos oportunidade de ver que o exercício de qualquer direito individual se dá do ponto de vista coletivo e que uma determinada prestação ela envolve um conjunto de elementos. Né? Então, lá na lei do SUS, mas que é sempre bom falar. Conta um pouco mais pra gente disso. Pois é, isso é muito interessante, né? Essa questão de o que representa a judicialização. Durante muito tempo, eu não sei como é que isso vai ficar agora, mas durante muito tempo a gente viu pesquisadores até competentes, pesquisadores estudiosos, reafirmando a mesma mentira, que é uma das provas de que o SUS não está funcionando bem é a grande judicialização da saúde, né? De fato, a gente tem mais de 2 milhões de ações em curso hoje, é um número muito alto, né, imbatível, mas se a gente pegar o conteúdo dessa judicialização, a gente vai ver que, como eu disse, muitas vezes o que mais funciona é o mais judicializado, né? Ou o que mais funciona, ou aquilo para o qual a medicina não tem resposta. E aí a gente vai, né, já antecipando um pouquinho, a gente vai falar de direito à esperança daqui a pouco. As pessoas tendem a acreditar que toda vez que elas adoecerem, elas vão ter um tratamento, né? Que toda vez que elas tiverem qualquer questão de saúde, elas vão ter alguma coisa para fazer. E essa não é a verdade, né? Nós temos questões, inclusive, em relação à neurologia, por exemplo, em que a gente deve conhecer 1% do cérebro, né? E que muitas vezes você vai... ter uma questão de saúde que a gente está engatinhando no conhecimento dela. Não vai ter tratamento. Isso é uma deficiência da medicina, da ciência, que a gente precisa, como ser humano, aceitar. Né? Você falou de fim de vida, isso tem uma relação com finitude também, uma relação muito importante, mas isso tem relação com a nossa vida, com a nossa realidade diária. Né? Eu gosto muito
de falar sobre o fato de que a gente chama o nosso dia presente de presente, né? E é um presente mesmo, não existe amanhã, né? A gente tem que conciliar essa ideia de planos de longo prazo com planos de curto prazo, porque se você tiver uma doença, se você sofrer um acidente grave, não necessariamente a medicina vai ter uma resposta para você. E a gente tende a acreditar que sempre tem. E é muito disso que vai para o judiciário, né? É aquela impossibilidade de acreditar, não só do paciente, como do próprio médico, né? A gente tem vários estudos demonstrando como o médico tem um otimismo muito elevado, superestima tratamento, superestima tecnologias em saúde, em várias áreas, principalmente naquelas áreas mais complexas. E é isso que nos mostra também por que é que a gente tem que investir em assistência básica, né? Por que que todo o sistema de saúde do mundo, os melhores sistemas, sistema canadense, sistema australiano, sistema inglês, eles investem em muita assistência básica, porque depois que eu tiver a doença crônica, depois que eu tiver uma situação grave, neurológica, cardiopática, eu vou ter muita dificuldade para tratar e eu não vou conseguir tratar a contento. Muitas vezes eu não vou conseguir salvar o paciente. Então, a gente tem que investir muito em prevenção, a gente tem que investir em determinantes de saúde. Eu tenho que controlar na melhor medida possível aquelas doenças que eu posso controlar, porque se ela evoluir mal, a chance de eu conseguir impedir esse desfecho ruim é muito pequena, né? Por que que os negros americanos estão morrendo muito mais que os brancos? Porque é um sistema em que a saúde é um bem de consumo e essas pessoas não têm acesso. Elas não têm acesso ao básico que a gente tem aqui, que é às vezes um remédio para hipertensão. Então essas pessoas têm mais comorbidades, comorbidades não controladas e elas vão morrer mais. No Brasil também vai morrer mais pobres, se a gente for pensar proporcionalmente, já estão, né? Eu vi que a Joana, uma jornalista amiga muito querida, também entrou aqui. Ela fez divulgou sobre o fato de que no Brasil, dentre os negros, nós já temos mais mortes do que internações. Então, a gente tem esse problema também, reflexo da desigualdade social, não é um reflexo de genótipo, né, como muita gente quer fazer acreditar exatamente para esconder, mais uma vez, as desigualdades sociais. Então, a gente precisa entender que a medicina tem limitações. E é muitas vezes isso que vai chegar no judiciário. A gente vai ter várias ações judiciais em que, por exemplo, a pessoa está querendo marcar uma consulta ou querendo acesso a um determinado medicamento que deveria estar disponível no sistema e não está, vai. Mas não é isso que está impactando o nosso orçamento, não é isso que faz diferença na judicialização, principalmente. Então, isso não é uma demonstração de que o sistema não funciona. E você comentou sobre essa questão das ações individuais, né, das ações coletivas. Eu acabei, a pedido da Luciana Dadalto, escrevendo recentemente um artigo sobre a judicialização em tempos de Covid. A gente pode falar um pouco mais disso. E uma coisa muito interessante nesse momento é que, pela primeira vez na história, estamos tendo uma preponderância de coletivas. Né? Em tempos normais, a judicialização normal é a judicialização da ação individual. É a judicialização do eu quero para mim. Mesmo quando a Defensoria, mesmo quando o Ministério Público entram com as CPs, sempre tem um suposto beneficiário. E por que eu digo suposto? Porque muitas vezes as tecnologias demandadas não vão beneficiar ninguém, a não ser a indústria farmacêutica, né? Sempre tem um indivíduo ali no final. E isso, quando você pensa que você tem um sistema de saúde universal, é catastrófico. Porque nenhum juiz vai perceber o impacto das ações individuais em termos coletivos. E coletividades, né, que é uma coisa também que, inclusive, a mídia, eu acho, né, a própria indústria faz questão de fazer com que a gente esqueça, são conjuntos de indivíduos. Né? Coletividade não é uma abstração superior, diferente. Coletividade são vários indivíduos. Então, se eu redirecionei recurso... E você percebe isso agora no debate da pandemia. Não adianta não adianta você sair porque outra pessoa... Eu acho isso o mais... Eu diria que se não utilizássemos... Se esse período servir de algum tipo de aprendizado, eu acredito que vai... E em termos de saúde pública, ele vai surgir. Algumas lições elas vão sair. Primeiro, é que nós precisamos de planejamento. Segundo, de que saúde é prevenção. Terceiro, de que uma doença ela repercute em outra. A gente sempre tem a visão, né? A doença mais grave de todas é o câncer. Porque, né? A gravidade ela é matizada a partir de elementos, né? De elementos econômicos também. E, sobretudo, esse elemento de que
Claro que os determinantes sociais de saúde, eles são muito importantes. Só para contar para muita gente, não, o que são os determinantes sociais de saúde? São todos os outros elementos econômicos, políticos e sociais que fazem com que algumas pessoas tenham mais saúde, uma melhor saúde, e outras infelizmente, adoeçam mais. Ou seja, a ideia de que a história de O vida exemplo, e a exemplo sociedade... ela clássico, né? tá Política de saneamento básico, né? Só para as Exatamente, pessoas saneamento entenderem bem. básico, acesso à água, bom trabalho, condições de trabalho, condições de transporte, violência urbana, a questão relativa a posicionamento social e deslocamento e territoriais, então são questões bem importantes. E tudo isso condiciona a saúde. Mas outra coisa que eu fico pensando, a gente sempre pensa, eu vou garantir a minha doença, eu vou me tratar. Se o seu vizinho se o seu vizinho, se a pessoa que trabalha contigo, se teu colega é de trabalho, se a pessoa que não tem trabalho, infelizmente, aqui em Recife, Cíntia, já estamos passando uma chuva, os dados são cada vez piores, né? Em todos os estados da federação e aqui em Pernambuco a respeito dos esforços também. E a chuva hoje é tremenda e as pessoas estão na fila da Caixa Econômica Federal por conta do... Aqui também estão na fila, mas sem a chuva. E numa chuva torrencial, é desesperador. Então, não adianta você cuidar da sua saúde se essa pessoa ela está passando por essa dificuldade, porque isso vai repercutir em você. Você só exerce um direito individual do ponto de vista coletivo, porque você vai adoecer também. Eu acredito que até essa questão econômica, né? Eu estava dizendo, eu viajo também, né? Eu adoro falar de saúde. A saúde, ela mostrou que ela é um direito transindividual, transversal e transnacional. Né? Acho que essa é a grande lição, né, de agora. E não é, né, um bem de consumo, né? Para quem estuda muito políticas de saúde, o que os Estados Unidos tentam, né? Todas as eleições, eles têm essa discussão. Ah, bem de saúde é um bem de consumo? Não, bem de saúde é um direito primário, você tem que ter para poder exercer depois outros direitos. O que é que a gente está vendo nesse momento, né? 100 anos depois da última grande pandemia? E se eu não universalizar esse sistema, eu não tenho os meus direitos garantidos. Né? As pessoas no Brasil, como a gente tem essa cultura do plano de saúde, e muita gente tem plano de saúde, embora o SUS ainda responda pela maior parte, né? Se o plano de saúde está respondendo por 50 milhões, e como eu disse, de atendimento, né? Isso não considera as políticas públicas de vacinação, política pública de transplante, todas aquelas políticas públicas epidemiológicas. Mas o Brasil é um país em que existe essa cultura. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter plano de saúde, né? A ponto de a gente ter plano de saúde para os próprios servidores públicos, né? Tem gente que identifica nisso uma das maiores contradições de um sistema de saúde. Como é que eu vou valorizar o meu sistema se as próprias pessoas que estão dentro, né, dessa instituição que faz o sistema também tem plano de saúde? Então a gente tem essa imagem de que a gente acaba esquecendo que se eu tiver plano de saúde, mas a pessoa que trabalha na minha empresa, a pessoa que trabalha na minha casa, os meus parentes mais vulneráveis, nenhuma dessas pessoas tiver plano de saúde e o sistema de saúde não receber essas pessoas, eu tenho um problema de saúde também, né? A gente tem uma grande dificuldade de compreender quão grave é, por exemplo, saber que a gente não bateu as metas de vacinação no último ano. Saber que sarampo não vai poder ser considerado mais uma doença erradicada, isso é gravíssimo, isso é muito grave. E agora, em tempos de pandemia, na verdade, em tempos de qualquer doença contagiosa, ou não necessariamente contagiosa, mas doenças como a dengue, por exemplo, que deixam a população como um todo mais exposta. Eu não posso olhar para o lado e falar, eu tenho, essa pessoa não tem, mas o meu direito está garantido. A gente percebe isso de uma forma muito gritante, né? Você, nesse momento, eu acho até que é por isso que a gente está tendo mais ações coletivas, voltando ao assunto anterior, acho que é por isso que a gente está tendo mais ações coletivas, e acho que é por isso, inclusive, que os juízes estão mais contidos. É muito fácil falar, eu vou tirar dinheiro não sei de onde para dar acesso a esse indivíduo a uma determinada tecnologia, a um determinado acesso. Mas eu vou mexer na política pública a ponto de talvez amanhã, na minha cidade, eu não ter os EPIs necessários, eu não ter leito, eu não ter ventilador, aí já é diferente. Eu falo um pouco, né? Você mencionou na minha tese de doutorado, eu falo um pouco da diferença entre solidariedade e alteridade.
A gente é visto como um povo muito solidário, mas eu acho que muitas vezes isso não é solidariedade. Pelo menos a gente tem uma solidariedade jurídica, né? Ela está lá, nós somos todos responsáveis pela saúde uns dos outros, isso está na nossa Constituição, mas eu digo em termos mais pessoalizados, uma coisa é eu falar, eu quero a melhor saúde para todo mundo. Outra é eu falar, eu quero que essa pessoa tenha acesso, porque se for eu quero ter acesso também. Né? Eu acho que isso passa muitas vezes pela cabeça do magistrado, por exemplo. Se eu tivesse essa doença nesse lugar, eu ia querer ter esse acesso também. Então, eu vou dar essa decisão, eu vou permitir o acesso dessa pessoa e essa pessoa vai poder ter. E se no futuro eu precisar, eu vou ter também. Né? São coisas diferentes. Se colocar no lugar do outro, muitas vezes, não é se colocar no lugar do outro pela empatia, é se colocar no lugar do outro para pensar como é que eu quero que seja se for comigo. O que é que eu vou querer receber se for comigo? E isso, quando a gente pensa em situações de fim de vida, é ainda mais interessante, né? Em casos de doenças graves. É muito comum a gente ver, e agora, por que é que a pandemia também nos mobiliza muito, mobiliza o mundo inteiro? Nós temos várias outras doenças negligenciadas, tuberculose, que matam milhões de pessoas por ano, né? Mas a gente coloca essas doenças mais à parte, a gente acha que elas não vão chegar na gente, né? Agora as coisas chegam. E o que é que faz com que muitas pessoas sintam tanto quando elas sabem, por exemplo, que um parente está com uma doença grave, ou né, que eu sei que aquilo ali está naquele indivíduo, mas eu lembro que eu também posso estar. Tem um livro que eu gosto muito, chama O Último Sopro de Vida, de um neurocirurgião chamado Paul Kalanithi, e ele descobre um tumor no cérebro, né? Como ele é médico, é neurocirurgião, ele já sabe de cara que aquilo é muito grave, que ele não vai viver. E no prefácio desse livro, que eu recomendo muito, é um livro bem interessante, numa linguagem bem fácil. No prefácio desse livro, um amigo dele, que faz esse prefácio, fala: é muito difícil porque na hora que eu vejo o meu colega novo, médico igual a mim, com uma doença terminal, eu lembro que eu também sou mortal. Eu lembro que eu também sou finito. E todos nós somos feitos desse mesmo material humano, finito. E a gente tenta fingir, a gente esquece, né? Deliberadamente. Alguns filósofos dizem que isso é até um inconsciente de autoproteção, que ninguém conseguiria sobreviver se pensasse diariamente que pode morrer amanhã. Mas a gente afasta isso não só no posso morrer amanhã, a gente afasta isso, eu vou morrer depois que eu tiver 80, depois que eu tiver 90, e mesmo assim eu ainda vou tentar viver quando eu chegar lá. E na hora que isso é jogado na nossa cara, né? Por que a morte do outro faz a gente sofrer tanto? Porque a gente lembra da nossa própria mortalidade. Né? Uma doença como a Covid, por menos pessoas que ela mate em termos proporcionais, cada pessoa ali é uma pessoa e você poderia ser essa pessoa. Então, na hora que você lembra, eu poderia estar nesse lugar, eu posso estar nesse lugar, podem ser os meus pais, eu sou um grupo de risco, eu tenho alguém muito querido que é um grupo de risco, isso nos afeta diretamente. E essa proximidade muda toda a forma como a gente enxerga um sistema de saúde, a judicialização da saúde, tecnologias em saúde, né? Tudo muda. Inclusive o planejamento necessário que a saúde ela invoca, né? Eu não esqueço que nós temos uma particularidade, pessoal, muito importante. A gente vai falar um pouco mais sobre esperança, porque até o direito a perspectiva de uma esperança, o fim da vida do ponto de vista jurídico, né? O que se aproxima do fim da vida, o que se discute nos processos judiciais, ela é importante. Eu falo muito de judicialização porque é um tema que todo mundo sabe que me encanta. Mas aqui no Brasil nós temos alguns elementos da própria judicialização da saúde que são muito típicos e eles estão, eu poderia dizer, um pouco mais expostos nesse momento. É o fato de que nós temos um sistema extremamente desigual, e a desigualdade envolve, inclusive, o exercício não apenas do direito à saúde, mas o exercício do direito de acesso à justiça. O segundo, em sociedades que têm uma noção não muito avançada de sociedade civil e de coletividade, a perspectiva de que toda prestação estatal é uma prestação individual, ela é muito evidente. Isso também surge muito no debate sobre judicialização. E um terceiro elemento é a própria configuração jurídica do sistema, né? O sistema ele tem uma configuração jurídica de universalidade e a ideia de universalidade total faz com que todos, se todos têm direito, obviamente os mais privilegiados eles vão tentar se apropriar da maior parcela de direitos possível.
Uma coisa interessante, Cíntia, depois vou até te pedir para repetir o nome do livro. Há uma coisa também, gente, eu tenho que falar. Nós temos muita gente boa nos acompanhando. Professor Emílio, professor Marcos Nóbrega, professor André Regis, que é político também, desempenha atividade política com muita alegria. Nossos colegas de grupo, Nathalie, meu amor, linda também aí assistindo, tem muita gente boa. Pessoal, as referências assim já vai citar e depois eu vou fazer eu vou infernizá-la depois, eu vou pedir para que ela indique depois com atenção esse material que ela está sugerindo aqui. Mas uma coisa que, voltando só à questão da judicialização que me angustia um pouco e se fala um pouco, é porque muitas vezes o que se judicializa não é propriamente uma super política de prevenção, uma política de acesso a determinados medicamentos, eventualmente a uma prestação básica. E o pior, o discurso que se faz sobre a judicialização geralmente é esse. Falta leitura no hospital, logo eu tenho direito a tal medicamento. É muito, né, interessante isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que nós estamos efetivamente judicializando aqui no Brasil. Porque tem o seguinte, né? Se a gente fala de esperança, e a esperança em tempos normais, ela existe. O período que nós mais dependemos de esperança, por isso que eu estou aqui de verde, né? O tempo que nós mais precisamos de esperança é justamente um período em que, infelizmente, parece que o pessimismo toma conta do debate, né? Então, acho que era bem importante. Eu queria te ouvir um pouco mais. Gente, a tese da Cíntia é uma tese interdisciplinar, que tem uma perspectiva que trabalha com saúde pública, filosofia, administrativo. Muito interessante. E também tem um aspecto sobre um ponto de vista de sensibilidade quanto ao que se fala sobre saúde muito bonito. Eu queria que ela conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Primeiro, Cíntia, a gente está judicializando saúde ou esperança? Segundo, a gente precisa muito mais hoje de esperança, mas falar-se tanto de morte ajuda na esperança? Ajuda para o nosso direito à esperança? Fala mais para a gente. Bom, voltando um pouco, né? Você tocou num ponto que é essencial, que é, lembrando, né? Eu disse isso, nosso sistema é universal. Uhum. Raramente a gente judicializa política pública. Então, o fato de que a gente raramente judicializa política, de modo geral, a gente judicializa expostos direitos individuais, isso já é um paradoxo. Ora, se eu puder falar em universalização de política, eu vou ter que saber se eu tenho condições técnicas e financeiras para dar aquele mesmo tratamento, aquele mesmo acesso para pelo menos todas as pessoas em condições de igualdade ali, né? Então, eu estou judicializando isso? Não estou. Por isso que as coletivas são muito importantes, porque no âmbito de uma coletiva, embora você sempre vai ter um dilema que é o que eu vou chamar de necessidade e o que eu vou chamar de possibilidade. Sim. Nenhum sistema do mundo, nenhum país do mundo vai conseguir incorporar e dar acesso a todas as medidas de saúde disponíveis. Pelo contrário, medida de saúde, tecnologia em saúde, e é importante a gente falar que tecnologia em saúde inclui tudo, inclusive medicamento, que é o objeto mais demandado judicialmente. Nenhum país do mundo vai conseguir dar acesso a todas as tecnologias. Então, a gente vai estar sempre escolhendo entre o que a gente vai chamar de necessário, o que a gente vai falar, não, isso aqui tem uma custo-efetividade tão significativa, eu tenho condição de fazer, isso aqui vai atingir a população numa dimensão tão grande que isso é necessário. Com os recursos que eu tenho, isso é necessário. Não, isso aqui seria uma possibilidade. Se um dia eu tiver recurso, eu posso até pensar em incorporar, mas hoje não. Se você não faz esse cálculo, e é o que acontece muitas vezes, né, na judicialização individual, é o que acontece na maior parte das vezes, se a gente considerar que 80% das liminares são deferidas e a maior parte das ações é individual, o juiz vai olhar só para aquele caso. Ele vai pensar, se eu gastar aqui R$500 mil por mês com esse tratamento para esse paciente, eu vou tirar esse dinheiro de algum lugar, mas ele não vai pensar de onde esse dinheiro saiu, qual política vai ficar descoberta, qual o tamanho da população, que população vai ficar descoberta em relação a esse redirecionamento, e principalmente ele não vai pensar, eu poderia universalizar isso? Eu poderia pegar todas as pessoas nessa mesma situação de saúde, nessa mesma condição, e fornecer esse mesmo tratamento para ela?
Eu não estou dizendo que isso nunca vai poder acontecer, né? Uma análise que vai ter que ser feita de forma muito séria em cada processo. Eu sei que o juiz tem um indivíduo na frente dele, mas em nenhum lugar do mundo você judicializa política pública pressupondo omissões na prestação de serviço como você faz no Brasil. No Uhum. Brasil, a gente inverteu a lógica. Então, o processo chega na frente do juiz, às vezes o medicamento não tem registro na Anvisa, né? Eu falo medicamento porque é o que a gente mais judicializa e, principalmente, é o que tem o maior impacto orçamentário. Se a gente não judicializasse medicamento ou os medicamentos que a gente judicializa, que em geral são medicamentos que não têm, né, evidência científica, não têm balizamento técnico e são medicamentos normalmente muito caros, se a gente não fizesse essa judicialização, possivelmente a judicialização da saúde nem seria um problema. Uhum. Ou não seria um problema do tamanho que ele é, mesmo que a gente tivesse um número muito grande de ações. Então, a gente pensando, né, é sempre importante que a gente pense em medicamentos, porque é o principal conteúdo de judicialização, se a gente pensar em termos numéricos mesmo, né? A gente vai ter, como eu disse, a situação do Brasil é uma situação de desigualdade muito grande, então você vai ter lugar que você praticamente só vê judicialização de leito, né? Às vezes um problema até de gestão, e por isso muitas vezes câmaras de conciliação conseguem resolver, câmaras de conciliação em que você vai fazer regulação de leito. Você vai ter lugares, municípios muito pequenos, em que você está judicializando só tudo aquilo que é padronizado e não está disponível no sistema. Mas, de modo geral, no contexto global, o que a gente mais judicializa é medicamento. E o medicamento, ele é muito complicado, porque, de modo geral, se você pensar, por exemplo, eu fiz esses cálculos algumas vezes já na minha vida. Se você for pensar em termos numéricos, você vai pegar um indivíduo que vai pedir acesso a uma tecnologia muito cara, e aí você vai ver quantas pessoas poderiam estar no lugar daquele indivíduo, e isso nunca vai ser universalizado. Ou seja, você está ferindo de cara pelo menos dois princípios da Constituição, que são a universalidade e a igualdade, e está dizendo que você está observando um outro princípio constitucional da mesma estatura, que é a integralidade, que não diz o que as pessoas querem que ele diga, né? Nem o STF entendeu ainda o que é integralidade. Integralidade, obviamente, não é dar acesso a tudo e a todos, porque, obviamente, nenhum sistema teria condição de fazer isso. Não é o direito de obter o que está numa prescrição médica, né? Integralidade inclui prevenção e recuperação, promoção de saúde em todos os seus níveis, desde a assistência mais básica até a recuperação das doenças mais graves. Eu acho Bom, muito quando sobre você fala no esperança. CNJ, menina. Então, eu tenho que falar isso. Quando a Cíntia representou o Ministério da Saúde no CNJ, numa daquelas diversas, né, jornadas de direito à saúde, foi uma frase muito bonita, e eu lembro claramente, assim, foi o momento que eu abria o vídeo, foi: direito à saúde não é direito a uma dada prescrição médica. Gente, sequer existe consenso entre os médicos, né? E interessante que quando a gente fala essas coisas, né, Cíntia, parece que nós não somos a favor do direito à saúde, ou não queremos que as pessoas... Não, é justamente porque a gente gosta do tema, né, que essa questão chega. Mas a gente tem sim uma questão importante. Pessoal, eu não estou com os livros da Cíntia aqui para mostrar por uma boa causa. O livro de nazismo, eu vou falar de nomes agora. O nazismo e o conceito de positivismo jurídico está emprestado para o nosso vice-líder, professor Alexandre da Maia. O livro sobre saúde pública da Cíntia está emprestado para a Carla Álvares, que é minha orientadora de mestrado, que está fazendo uma dissertação sobre judicialização. Mas depois a gente já tem link aqui do texto da Cíntia, a gente vai passar de outros livros e artigos dela, tá? Assim, para o pessoal que está interessado aí no seu trabalho. A gente faz também, né? A gente blogueira também. Então, Eu fico outra coisa. tímida. Hashtag live no site da Juruá, 20% de desconto nos livros. Falei com Carla Álvares, ela tá aqui apontando, viu? Por isso que eu não tô com o livro aqui para exibir. E no site da Juruá, hashtag live, 20% de desconto aí na aquisição dos livros, inclusive livro da Cíntia, tá bom? Desculpa te interromper, mas eu tô aproveitando para fazer a minha apresentação, entendeu? De TV. Tô vendo, daqui a pouco eu vou ficar. Eu sou aquelas pessoas, sou muito branca, né? Eu fico vermelha. Ainda bem que é vídeo, assim não dá pra ver tão bem. Bom, isso é super importante de falar, né? Que as pessoas esquecem muitas vezes que política pública é feita para executar da melhor forma possível o direito que está previsto na Constituição, né? Só que política pública tem que ser feita pensando em termos populacionais. Não existe outra forma de fazer política pública a não ser pensando em coletividades, porque, como eu disse, coletivos são conjuntos de indivíduos, né? Não são
não são abstrações, coletivos são conjuntos de indivíduos. Então, você faz política pensando na melhor forma, com base em evidência. Não tem como fazer política pública na base da tentativa e erro, que é o que se tenta levar muitas vezes para o judiciário. É o que está acontecendo agora, né? Eu vou falar sobre essa questão do direito à esperança, é o que está acontecendo muito agora. Mas em termos de política pública, eu preciso ver o que é que eu sei que funciona. Vejam bem, se eu não vou ter recurso nunca para todas as medidas de saúde possíveis, sempre que eu investir em algo que não funciona bem, eu estarei deixando de investir em algo que funciona bem. Sempre que eu investir, sempre que eu incorporar algo com custo-efetividade muito baixo, que vai atender um número muito pequeno de pessoas, e a questão não é atender um número muito pequeno de pessoas por elas terem poucas pessoas. Nós temos medicamentos padronizados no SUS caríssimos. Sim. Eles foram padronizados porque eles têm uma alta evidência científica, né? Porque eles seguiram várias etapas e porque eles atendem uma população que justifica o custo-efetividade dele. Porque eu também, claro, se eu tiver um medicamento maravilhoso, um tratamento maravilhoso, um stent, uma órtese, prótese excepcionais, eu posso sentar com a indústria farmacêutica e falar, olha, eu quero muito adquirir, eu preciso, eu sei que isso vai beneficiar a minha população, mas nesse preço eu não posso pagar. Isso também é feito, isso é feito diariamente. Sim. As pessoas olham só para aquilo que não é feito. E eu não tenho como universalizar tecnologias que não têm evidência, que é o que chega muitas vezes na judicialização. E é claro, como eu disse, a gente precisa discutir o que é necessidade e o que é possibilidade. Aí já entrando um pouco na questão que eu abordei na tese, né? Só para fazer uma contextualização, eu não sei como que está o nosso tempo, né? Porque nós duas falamos pra Eu tenho caramba. 3 perguntas. E vamos fazer o seguinte, antes de falar de esperança, porque a gente falar de esperança vai falar de morte, a gente tem 3 perguntas aí do pessoal que mandou pra gente antes. O Eduardo Tá bom. Se você Tô assim, né? Eu tô assim. Se você puder também, a gente pode renovar a live, né? Por mim não tem problema, né? Não, A olha, gente a gente pode vai. Olha, se deixar, a gente fala estender. da noite. A gente vai É virar uma live isso. de pagode, praticamente, que estão só os atuais concorrentes nesse momento. Alguns estão começando. Fiquem com a Eu gente. conto com você para a gente bater o recorde A gente vai bater o de recorde. tempo de live. Já pensou aquela live sem fim, né? A É. live do Gustavo Lima. Então, Bom, pessoal, no final só vamos ter nós duas. o Eduardo falou perguntou uma coisa muito interessante. A gente pode até depois fazer uma live só sobre isso, que é movimento, quais são as respostas institucionais para esse movimento de discussão somente de determinados medicamentos, né? A gente tem isso é muito frequente. Por exemplo, deixa eu contar uma questão que eu não gosto muito de falar, eu não costumo falar muito sobre os processos em que eu atuo, mas durante o tempo, por exemplo, que eu trabalhei com processo, eu conhecia os medicamentos, insulina Lantus, Espiraz. É surreal que uma pessoa que atue numa determinada área chegue num determinado momento ela conheça, seja amiga íntima de medicamentos que se referem a doenças muito específicas, a estágios muito específicos e que com debates científicos tão complexos e que não são necessariamente, não contam com todas as evidências em relação à prescrição para determinados tratamentos. Então, assim, como é que funciona isso, né? A gente às vezes trabalha com medicamentos específicos, muito específicos, em moda, né? São dezenas de milhares de ações. Eu tô com medo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, da cloroquina ser judicializada também. Aguardem, chegará. Já está sendo. Quais são os remédios? Como é que o SUS está respondendo a isso, hein, Cíntia? Bom, agora eu tenho umas 5 perguntas aqui na gaveta para responder das coisas que você falou, mas primeiro, isso é uma coisa até que você mencionou na audiência pública de ações de saúde, né, que aconteceu no CNJ em 2017, e eu disse uma coisa lá que é algo também que eu gosto de chamar a atenção. A judicialização, principalmente dos impactos financeiros maiores, mesmo quando isso não é a preponderância de número de ações, né, os impactos financeiros maiores são, de modo geral, de doenças não prevalentes. Então, é de doenças raras, de cânceres não prevalentes. E como você disse, a gente tem a judicialização em ondas. Uns 5 anos atrás, a gente ainda tem judicialização desse medicamento, mas foi uma onda do medicamento chamado temozolomida, o Temodal, que é para glioblastoma, um tumor muito agressivo no cérebro, com um prognóstico muito ruim, com ou sem temozolomida.
E é um tumor raro, né? E aí, de repente, a maior parte dos processos que eu tinha na mão naquele momento eram processos pedindo temozolomida. Sendo que a gente tem, né, outros cânceres que são muito mais prevalentes, câncer de pulmão, câncer de mama, e às vezes você tinha só aquilo. Todas as ações judiciais eram de temodal. Mas isso, é claro, envolve várias outras questões, a interferência da indústria farmacêutica, né, que a gente falou, se não for a indústria mais poderosa do mundo, é a segunda, é um poder, uma influência na forma como a gente pensa, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está sendo influenciado. Tem uma influência sobre os médicos de boa ou de má fé enorme. Então, claro que a gente tem esse papel preponderante e a gente tem também, né? No Brasil a gente teve, como em outros assuntos, toda vez que um assunto entra na moda, você vai ter pessoas se aproveitando dele. Então, você vai ter advogados privados, você vai ter médicos, né, envolvidos de forma, às vezes, consciente mesmo, né, querendo realmente querendo ter benefícios escusos com isso. E isso também vai acontecer no direito à saúde, isso também acontece, né? O nosso índice de fraudes, inclusive, é bem alto, proporcionalmente, né? Mas aí, se eu começar a falar isso, eu vou falar até mais. Então, vamos voltar um pouco para a questão da esperança, né, da cloroquina, dos tempos de pandemia. Só para contextualizar, né, a Flávia mencionou que a minha tese de doutorado é sobre isso, é direito à saúde e o direito à esperança. Eu tenho um recorte específico no doutorado, que são pacientes com câncer avançado. E por que é que eu fiz esse recorte? Porque eu sou advogada da União, né, como a Flávia falou, trabalhei muitos anos, dentre outras ações, com ações de saúde, acabei me especializando muito nisso. E aqui em Belo Horizonte sempre foi o preponderante, né? Em relação aos processos ajuizados aqui na Justiça Federal, sempre foi o maior número de ações, processos que pacientes com câncer avançado, em geral o câncer metastático, né? Ajuizavam pedindo determinado medicamento. Isso sempre me chamou a atenção por diversas razões. Primeiro, porque as pessoas falavam, a política de oncologia não está funcionando. E eu falava, a política de oncologia não está funcionando, mas essa pessoa teve atendimento, diagnóstico, cirurgia, primeira linha de tratamento, segunda linha de tratamento, agora ela está na terceira e está ajuizando. Não é porque não funcionou, porque funcionou até aqui. Aquilo me chamava atenção porque todas essas pessoas ajuizavam a ação pedindo acesso a determinado tratamento e diziam que aquele tratamento era essencial para que elas sobrevivessem. E essas pessoas vinham a óbito invariavelmente, né, a maior parte delas, a quase totalidade delas, em muito pouco tempo, né? A ponto da gente nunca conseguir, raramente conseguir fazer uma apelação subir antes do óbito. Então, muitos dos nossos processos eram julgados extintos sem julgamento do mérito, a gente apelava ainda assim, né, para tentar uma resposta judicial sobre o assunto. Então, aquilo eu pensava, alguma coisa está errada. E aí, dessa minha impressão de que alguma coisa estava errada, eu desenvolvi essa tese de que talvez o que a gente estivesse judicializando ali não era direito à saúde, era o que eu chamo de direito à esperança. Por quê? Porque nós temos, desde o início, desde lá da prescrição médica, um médico que tem que superestima a possibilidade de uma tecnologia. Nós temos aquele paciente que não entendeu bem a gravidade da sua doença, que acredita num prognóstico que não existe. Nós temos um advogado que compra essa briga, um juiz que acredita, e aí isso bate lá na nossa porta e fala, entregue esse medicamento imediatamente para situações de saúde, inclusive, em que essa entrega imediata nem tem capacidade de fazer diferença. A partir daí, eu fui fazer os meus estudos e fui entender que, de fato, o prognóstico desses pacientes não era um prognóstico de cura, né? Então, aquele medicamento que eles estavam dizendo, eu preciso desse medicamento porque ele vai me salvar, ele nunca nem teve esse propósito, né? Não é? Muitas vezes as pessoas acham, e é importante dizer isso, elas pensam duas coisas muito importantes. A primeira é que quando eu digo isso, eu estou dizendo que o laboratório falou assim, tem chance dessa pessoa se curar, mas só tem 3% de chance dela se curar. Não é isso, não tem nem 1% de chance. O prognóstico dessa pessoa não é um prognóstico de cura. Pode ser que por razões que a ciência não vai explicar, né, que a melhor evidência não vai mostrar, essa pessoa acabe se curando? Pode. Isso é medicina baseada em evidências? Não. A outra questão é, as pessoas acreditam que ou toma um remédio ou morre, né? De modo geral, nada na medicina é assim. Existem algumas
situações muito específicas em que você tem mesmo essa emergência de que ou você adota uma medida ou a pessoa vem a óbito. Isso não é comum. Então, lá na oncologia, eu estou com câncer avançado. Se eu não começar essa quimioterapia amanhã, eu morro da semana que vem. Isso não existe. Com ou sem a quimioterapia, o seu prognóstico é um prognóstico ruim. Você provavelmente vai vir a óbito em um curto tempo. O que esses medicamentos podem fazer é, no melhor cenário possível, dar uma sobrevida marginal, que é muitas vezes algo entre 1 e 3 meses. Quando o medicamento é muito bom, ele vai dar 3 meses, e muitas vezes à custa da qualidade de vida. Ou seja, muitas vezes você vai ter 3 meses ali de mais vida, mas não de uma vida com qualidade. Então, o que eu queria mostrar na minha tese, né, eu não vou fazer uma digressão sobre a tese, embora, né, se depois quiser eu falo mais, mas o que eu queria mostrar é que quando eu tenho um paciente que acha que vai ser curado por um tratamento que não pode curá-lo, isso que eu estou judicializando não é direito à saúde, isso é direito à esperança. Porque esse tratamento não pode promover essa cura. Ele pode, como eu disse, ser um ponto fora da curva. Ele pode ser um ponto fora da curva. E aí você nunca vai conseguir estabelecer essa relação de causalidade, que foi o tratamento que salvou a vida dele. Nunca, vai ser impossível. Pela evidência que a gente tem disponível, aquele medicamento não pode promover essa cura. E é isso que é difícil ouvir isso, é muito difícil ouvir isso. Um dos membros da minha banca de doutorado disse que a minha tese tinha que vir com uma capa dizendo é assunto sensível, igual matéria jornalística às vezes, né? Não abre se você não estiver preparado. É muito difícil saber que se você tiver um câncer metastático, a sua chance de tratamento é muito pequena, né? A chance de uma sobrevida longa, de uma sobrevida ali de anos, ela é muito pequena. Vai ter gente que vai sobreviver, principalmente em alguns casos, né? E aí eu destaco o câncer de mama e o câncer de próstata metastáticos. Tem gente que está viva há 20 anos. Tem como você dizer que é por causa de uma quimioterapia? Não tem. Pode ser, e na medicina isso é muito comum, e isso é agora a grande questão, inclusive, da cloroquina, né? E dos tratamentos que a gente está conversando sobre, né, para a Covid-19. É muito difícil na ciência você estabelecer essas relações de causalidade. É por isso que todo dia você tem estudo científico e nem 5% desses estudos se salvam. Porque eles têm problemas metodológicos. Você consegue estabelecer correlações entre um monte de coisa. Você consegue, na sua vida, imputar a responsabilidade a causas que não são causas, que por acaso aconteceu também. Então, se você não tem um estudo muito bem feito, você pode dizer que um monte de coisa é causa de outra. Mas você não tem como saber se você não tivesse feito nada, você não teria chegado ao mesmo resultado. E uma questão também muito importante na medicina é essa ideia de que fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada, né? A gente tá sem o áudio dela, né? Mas você consegue me ouvir? Então, vamos fazer o seguinte. Assim que ela acabou de retornar, eu acho que é mais interessante, talvez seja mais, porque nós temos só 4 minutos de live. Eu acho que é mais interessante nós encerrarmos e voltarmos em 2 segundinhos para a gente poder voltar ao papo. O que vocês acham? Eu já vi muita gente, nós temos 2 perguntas ainda para responder. Temos que falar sobre essas covas coletivas, a dignidade de pacientes, a dignidade de pessoas que vivem, que estão com a doença, de pessoas que eventualmente podem ter. O que vocês acham? A gente volta daqui a um segundinho, tá bom? Um beijo para vocês.